Como dominar a leitura e interpretação de esquemas eletrônicos nas diversas placas eletrônicas do nosso dia a dia? Como é que você faz para poder pegar uma placa eletrônica, olhar o esquema dela e poder interpretar como é que essa parada aqui está funcionando, né? Então, onde que eu encontro esse negativo aqui desse LED? Onde que eu encontro esse negativo aqui do potenciômetro? Onde que eu encontro esse negativo da ponte retificadora? Será que todos esses negativos aqui estão interligados com sucesso? Será que eu posso usar qualquer um desses negativos aqui para poder mapear a tensão que está chegando e sendo distribuída por todos os componentes e blocos da nossa placa eletrônica de forma maravilhosa? Então, é isso que você vai aprender hoje nessa Masterclass. Eu tenho o grande objetivo de ensinar vocês nesse curso de leitura e interpretação de placas eletrônicas, leitura e interpretação de esquema de placas eletrônicas para iniciantes, de trazer para você um insight importante sobre como você descobrir todos os pontos que são negativos da nossa placa e como é que isso te ajuda na hora de mapear toda a tensão e como que a tensão está sendo distribuída e dissipada em cada um dos blocos e componentes do nosso circuito de fonte de alimentação de forma maravilhosa, top de linha e sensacional. Então, até o final desta aula, você vai arrepiar a interpretação sobre a distribuição de todos os negativos, mapeamento de tensão, tudo isso e muito mais nessa placa simplesmente maravilhosa. Beleza? Vamos nessa! E para a gente começar de forma incrível, deixa eu mandar um alô aqui para todos que estão ao vivaço com a gente, né? Então, como que tá o áudio aí, galera? O áudio tá bom? Então, vocês estão me ouvindo bem? Áudio tá ok? Vídeo tá ok também? Vocês estão me vendo bem? Comenta aí para o professor Rodolfo. Áudio e vídeo ok? Responde aí para o professor Rodolfo, por favor. Um forte abraço para o Washington Ferreira. E aí, Washington? Como é que você está, meu querido? Tudo bem? Vamos que vamos. Vamos para cima, rumo à faixa preta, Washington. E aí, Luiz Teófilo? Tudo bem com você, meu querido? Vamos que vamos para cima. Áudio bien, bom demais. Vamos para cima, rumo à faixa preta. Enquanto vocês estão falando se o áudio e o vídeo tá ok, meus queridos, não esqueçam que ainda é possível, ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo de você participar da nossa Super Black Eletrônica Fácil, a Black mais Black da história Eletrônica Fácil, onde você vai conseguir aproveitar descontos de até 55%, mais de R$1.000 de desconto para você fazer a formação completa faixa preta Eletrônica Fácil. Então, na formação faixa preta completa Eletrônica Fácil, você leva o curso de Eletrônica Fácil, digital Arduino, soldagem de soldagem, remoção e restauração de resina de silicone em placas, o curso novo que a gente está lançando aqui para vocês, que é o como você arrumar a sua primeira placa eletrônica em até 10 dias, achar o seu primeiro defeito em placa em até 10 dias, curso 100% prático e espetacular, mais uma porrada de bônus de multímetro, osciloscópio, etc., todos com acesso vitalício de R$1.800 por apenas 12 parcelinhas de 79, é isso mesmo, ou 797 à vista. E você também tem todos os demais cursos de Eletrônica Fácil aqui para comprar de forma separada, se você desejar, mas o combo faixa preta está simplesmente sensacional. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Fechou? Comentário fixado aqui também. Em algum lugar você vai achar esse link de forma maravilhosa. Eu peguei o desconto e já comprei ferramentas, né? Bom demais, Luiz. Parabéns, meu querido. Vamos para cima, tá? Ronaldão Fernandes, tudo bem, meu querido? Show de bola. Derrubou na área, é pênalti. Bom demais, vamos para cima, rumo à faixa preta, né, meus queridos? Vamos lá, então? Meus queridos, eu vou compartilhar aqui o esquema eletrônico aqui com vocês. Todos os alunos que são membros Eletrônica Fácil, então se você ainda não é membro faixa branca, você vai poder baixar
esse esquema eletrônico atualizado do nosso curso, sendo membro Faixa Branca Eletrônica Fácil. O botão para ser membro está aqui embaixo também. Vai ter uma aula que eu vou exatamente liberar para você o material desse curso aqui. Se você ainda não é membro Eletrônica Fácil, clica no botão Seja Membro aqui. Os membros vão poder baixar todos os materiais desse vídeo de forma maravilhosa. Fechou? E agora nós vamos, então, direto ao ponto, porque eu sei que vocês têm pressa de aprender. Vamos que vamos. Vamos para cima. Família Eletrônica Fácil, então, na aula de hoje, 100% prática de leitura e interpretação de esquema eletrônico de placas eletrônicas, tá? Nosso grande objetivo é mostrar para você como que você vai achar aqui, então, na sua placa eletrônica. Você vai achar nessa daqui, você vai aprender esse fundamento nessa placa, para depois você chegar no nível de fazer isso aqui nessa aqui, ó. Então, primeiro você aprende o fundamento. Primeiro você aprende a base forte, para depois ir para o conteúdo avançado, para o curso 2 de leitura e interpretação de esquemas. Senão você chega no avançado e aí você desanima, você desmotiva, você acha que a eletrônica não é para você, tá? Beleza? E não é isso. Primeiro você aprende o fundamento para depois aprender o avançado, tá? Nosso objetivo, então, é mapear onde estão os negativos de toda esta placa eletrônica aqui. Porque uma vez que você mapeia todos os negativos dessa placa eletrônica aqui, o que isso aqui vai trazer para você, gente? Isso aqui vai trazer para você a possibilidade de você medir as tensões da placa muito mais fácil com o seu multímetro. Então, você vai fazer um teste a quente usando a sua fonte ajustável da Rigol. Por exemplo, eu estou usando aqui a Rigol DP932A, né? Então, você vai fazer um teste a quente em placas eletrônicas usando a sua fonte. E aí você precisa saber o ponto correto para você medir essa tensão na sua placa, né? Pô, professor Rodolfo, mas onde que eu posso medir essa tensão que eu preciso? Eu meço nesse capacitor, no regulador, meço aqui nos capacitores de disco cerâmico, eu meço no CI. Onde é que eu meço todas essas tensões aí? Onde é que eu acho o negativo para usar de referência? Para poder medir tudo de forma maravilhosa. Me ajuda, professor? Claro que eu te ajudo. Vamos que vamos. Vamos para cima, fica até o final dessa aula para você aprender, então, de forma maravilhosa, tá bom? Então, quando a gente faz leitura e interpretação de esquema, pessoal, o que é muito importante, tá? Então, quando você olha aqui e vê que esse símbolo de GND, de referência negativa, está aqui na nossa ponte retificadora de diodos, tá vendo aqui, ó? Ponte retificadora de diodos, no diodo D5 e D6, você enxerga, então, que esse daqui é o ponto de partida desse negativo. E aí, você tem que localizar se esse negativo está chegando em todos os pontos aqui da nossa placa, para que você possa, então, abrir a sua mente onde é que você pode encontrar ele para colocar a ponta preta do seu multímetro, para que você possa fazer o mapeamento das tensões aí, tanto da placa, malha de entrada, malha de saída, malha de ajuste e muito mais, tá bom? E isso aqui abre muito a sua mente para que isso facilite a sua medição nas placas e você não venha colocar a placa em curto ao medir num ponto muito difícil. Muitas das vezes você tem a sua placa eletrônica, né? Por exemplo, essa placa aqui, ó. E aí você precisa medir num ponto que está muito difícil o acesso com o multímetro e você pode, com isso, encostar a sua ponta preta do seu multímetro em mais de um terminal de um componente ao mesmo tempo e essa medição fechar um curto no componente. Isso ainda é mais fatal quando a gente fala de componentes SMD. Quando você vai medir, por exemplo, aqui um SMD na placa, o risco de você pegar e juntar dois terminaizinhos de um SMD, de um CI SMD, quando você está medindo, é muito grande. Então, se você sabe medir num ponto mais fácil, num ponto alternativo, num ponto de mais fácil mapeamento, isso reduz o risco de você queimar a placa por estar fazendo uma medição arriscada. Então, quanto melhor e mais fácil o ponto de medição, melhor e mais fácil o ponto de você achar referência negativa para poder fazer o mapeamento de tensão na placa, menor o risco de você queimar a placa do seu cliente. Isso vale para qualquer área, tá?
Então, se você vai trabalhar com placa principal, placa de Smart TV, né? Placa inverter, placa de iPhone, MacBook, notebook, placa de ar-condicionado, placa de qualquer coisa, tá? Essa estratégia vale para tudo, para você aprender a medir as coisas de forma mais fácil possível nas suas placas eletrônicas. Tá bom, gente? Beleza? Bom, vamos lá, então. Vamos aprender aqui a dominar o mapeamento da distribuição da polaridade de alimentação negativa na nossa placa de forma maravilhosa, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é relembrar no nosso curso de leitura e interpretação de esquema a origem do negativo no anodo do D5 e no D6. Vamos lá? Então, o esquema está falando que a origem do negativo está no D5 e está no D6. Vamos lá? Ó. Então, cadê esse D5 e o D6? Estão aqui, ó. São esses dois diodos, D5 e D6 aqui, ó. Quer dizer que quando você virar a placa aqui, ó, vai ter que ter uma trilha aqui, ó, e tem mesmo, ó, que tá juntando esses dois pontos. Então, aqui é a origem do negativo. E aqui, sendo a origem do negativo, você vai perceber que essa trilha de negativo aqui, ó, ela vai se distribuindo, ela vai se dissipando para os diversos pontos da nossa placa eletrônica, ó, dando volta aqui, ó. As trilhas de negativo e de positivo são as que vão ter maior comprimento em toda a placa, porque tem que percorrer todo o sistema, todo o circuito para funcionar, então, de forma maravilhosa, tá? Então, vamos colocar o multímetro na escala de continuidade. Desculpa, tá? Ó, multímetro na escala de BIP, continuidade. Vou encostar uma ponta na outra aqui, ó. Olha lá, 0 ohms. Muito bem. 0 ohms. Perfeito, pessoal. Então, se está aqui o nosso negativo, eu vou medir continuidade dessa ilha de solda nessa aqui, ó. Olha aí que beleza, ó. Então, o nosso negativo está aqui, ó. Coisa linda, show de bola e espetacular. Ismael, faz um favor para mim, meu querido. Você poderia pegar aquela caixinha ali para mim? Deixa eu ver se eu acho uma caneta marcador permanente para eu ir marcando para a galera os pontos de negativo aqui para ficar mais didático ainda. Deixa eu ver se eu vou achar aqui alguma caneta, algum marcador permanente. Pior que não tem aqui, mas tá tudo bem então. Tá, show de bola, meu querido. Muito obrigado. Ó, negativo, gente, tá aqui, ó. Então aqui é o nosso negativo de origem. Beleza? Show. Então já tá dominado isso. Vamos lá, ó. Aí, o nosso esquema está falando que esse mesmo negativo aqui, ele está chegando no capacitor C4, no capacitor C3, e se tem o verdinho aqui, quer dizer que a gente já confirmou isso aqui em outro momento desse curso, tá? Mas eu vou confirmar aqui com vocês de novo, ó. Vamos lá, ó. Então, aqui, onde é que está o nosso capacitor C3 e o nosso capacitor C4? Está aqui, ó. C3 e C4, ó. Então, tem que ter continuidade do negativo aqui, ó, que é do anodo do D5 e D6, no capacitor C4, ó. Medindo aqui embaixo, ó. Ok. Vamos lá, ó. No capacitor. Lembrando que o circuito está sem energia, tá, pessoal? Medindo embaixo aqui, tá? Ó, ok. Eu vou medir no capacitor C3 também, ó. Ok. Medindo do outro lado da placa para abrir a sua mente, ó. Negativo de referência, capacitor C4 e C3, ó. Perfeito. Deu 0 ohms, quer dizer então que a resistência é 0. Existe continuidade, condutividade. A trilha está conectando os diversos pontos. Então aqui está show de bola. Então isso aqui já mostra para nós que se eu precisar localizar um negativo da nossa placa, eu posso usar esse negativo, ou esse terminal, ou esse de referência, fixar a ponta preta na hora de medir tensão aqui, e eu posso, usando daí a ponta vermelha e tocando nos diversos pontos da placa, tá show de bola, tá? Qual que é o próximo ponto que a gente vai achar aqui de negativo, pessoal? Qual que é o próximo ponto que a gente vai achar de negativo? Ó, vou aqui no nosso potenciômetro, ó, RP1.
tem que ter uma ilha de solda dele que tem que ter negativo. Vamos lá, vamos verificar isso na prática? Vamos lá. Ó, cadê o nosso potenciômetro? O nosso potenciômetro está aqui, ó. Aqui está o nosso potenciômetro, ó. Olha lá. Aqui. São essas 3 ilhas de solda aqui embaixo, ó. Então, segundo o esquema, tem que estar chegando negativo aqui, ó. Ó, aqui e aqui, ó. E tudo isso tem que estar conectado no D5 e D6, ó. Então, o negativo saiu daqui e dissipou aqui no potenciômetro aqui, ó. Perfeito. Então, se eu precisar medir a tensão da placa, é só fixar a ponta preta aqui, ó, que eu posso medir nos diversos pontos ali, que tá show de bola. Já consigo rastrear as diversas tensões da placa de forma maravilhosa. Então, ponto mapeado com sucesso. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar aqui o nosso indicador para mostrar, então, que a gente já mediu esse ponto aqui e tá ok. Posso também usar o negativo do capacitor C5. Professor Rodolfo, mas cadê esse capacitor C5 aí, ó? Vamos lá? Ó. Meu querido Francisco, o curso serve para manutenção em rádios antigos tipo Motobras? A resposta é sim, meu querido. Inclusive, tem muitos e muitos alunos da área de equipamentos vintage, vitrolas, toca-disco e etc, tá? Pode ter total certeza que vai te ajudar demais, meu querido. Vamos para cima, infância caipira 6814, vamos para cima. Serve sim, tamo junto. Continuando então, galera, cadê o C5? C5, gente, ó. Cadê você, meu querido capacitor C5? Ó, tá aqui, ó. Tá marcado aqui, ó, C5 no Top Silk. Então tá falando que tem que chegar negativo nesse cara aqui também. E aí, cadê esse negativo aí? Cadê esse negativo desse capacitor C5, ó? Seguindo a trilha, ó, o negativo vem aqui, ó, e chega aqui, ó, no C5, ó. Então tem que chegar mesmo. Vamos lá? Do negativo de referência. Olha lá, ó. Negativo do C5, ó. Que é o mesmo que vai distribuir para o potenciômetro nas 2 ilhas de solda dele aqui, ó. Fechou? Então o negativo está chegando. Está chegando sim no C5. Já vou apertar aqui, ó. Já vamos colocar aqui, ó. Falou, opa, ó. Negativo mapeado com sucesso. Esse mesmo negativo, através desse mesmo símbolo, tem que estar chegando no C2 e no C1, galera. É isso que o esquema está falando pra gente. Certo? Cadê esse C2 e cadê esse C1 agora? Vamos lá, ó. Vamos ver na prática, ó. C2 e C1. Então, o C2 está aqui, ó, esse capacitor de disco cerâmico. E o C1 é esse capacitor eletrolítico aqui, ambos na saída do regulador de tensão. O negativo, a trilha de negativo, tem que chegar nesses 2 componentes, então. Vamos lá, vamos mapear? Vamos mapear na prática, ó. Então, o C2 e o C1, ó, C1 e C2. Aliás, C2 é o cerâmico e C1 é eletrolítico, tá? Um ponto importante, pessoal, que facilita demais quando você vai fazer mapeamento de pontos negativos da placa, quando você pega um capacitor eletrolítico, quando você pega um capacitor eletrolítico radial, né? Então, vertical, como esse aqui, tá vendo essa marcação aqui, ó? Essa marcação aqui indica que esse cara aqui é o negativo do capacitor. É o negativo do capacitor. Então, obviamente, o terminal que está aqui deste lado é o negativo e tem que receber a trilha de negativo. Assim como você pega uma placa eletrônica como essa aqui, né, ó, que é uma placa principal de Smart TV, quando você pega os capacitores SMD de alumínio, polarizados, ó, não tem essa faixinha preta aqui, ó, faixinha preta aqui, faixinha preta aqui, faixinha preta aqui. O terminal do lado da faixinha preta também é o negativo. Então você sabe que a trilha de negativo vai ter que chegar uma hora ou outra do ladinho do terminal desse capacitor SMD aqui. Tá bom? Então é isso que a gente vai mapear agora na nossa placa eletrônica, tá? Então, negativo tem que chegar nesta ilha de solda e nesta ilha de solda aqui, ó. Vamos lá? Vamos medir?
Então, negativo tem que chegar aqui, ó. Ok. E aqui também. Então, eu posso, na prática, se eu desejar, vou medir tensão da placa. Só fixar a ponta preta aqui com potencial zero aqui ou aqui e mapeando os diversos pontos de positivo que, então, eu vou conseguir fazer essa medição de forma maravilhosa. Tá bom? Vamos lá? Então, vou pegar aqui, ó. Negativo está chegando certinho no C2. Negativo está chegando certinho no C1. Só com essas medições aqui, pessoal, você já acha defeito nas placas eletrônicas. Quantas vezes está tendo falha de trilha rompida, ilha de solda com mau contato, componente mal soldado? Só isso aqui você consegue fazer manutenção aí e já colocar uma renda extra no seu bolso, né? Imagina a formação completa eletrônica fácil, né? Aqui, gente, o negativo ele também tem que chegar no conector P1, que é o conector de saída, onde vai sair o positivo de Vout, a tensão ajustada da fonte, e também no pino 2 vai sair aqui a polaridade negativa, para você pegar com essa sua fonte e alimentar um outro circuito com ela, que esse é o grande objetivo de uma fonte, tá? Então o negativo tem que chegar lá no conector de saída via número 2. Vamos lá, vamos verificar. Eu já até coloquei o tiquezinho aqui, mas vamos verificar lá, né? Vamos lá então, ó. Cadê o conector de saída? Ó, o conector de saída está aqui, é o nosso conector P2. Via número 1 está aqui, via número 2 está aqui, ó. Então o negativo tem que estar chegando nessa via número 2 aqui, ó, que é essa via aqui, ó. Fechou? Então, do negativo de referência lá do início, lá dos diodos, ó, ponto aqui, ó, D5 D6, ó, até lá a via de saída, ó. Belezinha, ó, continuidade. Então, o negativo está chegando no nosso conector de saída. Perfeito, pessoal. Mais um ponto. Professor Rodolfo, quer dizer então que eu posso pegar a ponta de prova do meu multímetro? Pega a ponta de prova do multímetro. Se eu quiser pegar aqui no conector de saída, aqui, ó, colocar aqui assim, ó, ponta de prova negativa aqui, ó. Fixar aqui assim, ó. Lá no conector de saída, ó, negativo aqui, ó. Ou tocar aqui em cima no parafuso, por exemplo, aqui, ó. E mapeando positivo nos outros componentes eu posso? Pode, sem problema nenhum. Perfeito? Vamos lá, continuando então o nosso curso de leitura e interpretação de esquema e já fazendo os nossos testes de forma maravilhosa também, tá? E o negativo, ele chega em mais algum ponto aqui, pessoal, da nossa placa? Ó, opa, claro, ó. Vai lá no emissor do nosso transistor Q1, ó. Então, emissor do transistor Q1 tem que ter negativo. E aí, será que tem, definitivamente? Vamos lá? Ó. Então, cadê o transistor Q1 aqui na nossa placa? Tá aqui, ó. Transistor Q1, ó. É esse cara aqui, ó. Então, o emissor dele que está no top silk da placa está falando aqui, é emissor, base e coletor. Então, o emissor é esse terminalzinho aqui, ó. Virando a placa no nosso suporte rotativo do Eletrônica Fácil. Inclusive, você acha ele na loja Eletrônica Fácil. Se sim você desejar para testar a placa eletrônica, é outro nível. Tá bom? Beleza? Vamos lá, ó. Então, o negativo do transistor Q1 está aqui, emissor está aqui. Tem que ter continuidade do emissor do transistor Q1 até o negativo de referência logo na origem. Ó. Coisa linda. Então, o negativo está chegando no emissor do transistor. Quantas vezes o transistor não faz o chaveamento porque tem um mau contato no negativo do emissor, tá, pessoal? Beleza? Então, quando o transistor foi ativado aqui na base, for ativado aqui na base, ele vai trabalhar com chave fechada entre coletor e emissor, a corrente vai fluir do positivo para o buzzer, entra no coletor, sai no emissor e vai até o negativo. Então, colocou positivo na base, ele vai funcionar com uma chave fechada entre coletor e emissor, fluindo a corrente, então, do positivo, buzzer, coletor, emissor, negativo. Se não está chegando negativo, não adianta nada fechar essa chave aqui, porque daí não vai mandar o negativo para o buzzer não vai funcionar. Então, negativo, ok, para o transistor, tá? Tem que chegar também negativo no LED azul, ó. Então, tem aqui um LED blue, D7. Tem que chegar negativo no LED blue, LED azul. Vamos fazer esse mapeamento, então? Ó. Cadê o LED azul? O LED azul tá aqui, ó. É esse LED aqui, tá? Então, no catodo do LED azul tem que estar chegando negativo. Essa medição só dá para fazer
embaixo aqui, ó, na ilha de solda, tá bom? Negativo de referência, anodo e cátodo aqui dos diodos, né? Aliás, anodo do D5 e D6, ó. LED azul aqui, ó, trilha, vem, chegou aqui, ó, opa. Beleza? Então aqui, ó, daqui até aqui, ó. Continuidade. Então o negativo está chegando no nosso LED de forma maravilhosa. Vamos pegar aqui e já vamos colocar o check que o negativo está chegando. O negativo também tem que chegar no LED yellow, LED amarelo. Olha lá que bacana, tá? Então o LED D8 negativo tem que chegar no LED D8, pessoal. Beleza? Vamos à medição prática, então? Vamos para cima. Cadê o LED amarelo? O LED amarelo está aqui. Negativo tem que chegar no cátodo do nosso LED. Vamos pegar o nosso multímetro aqui, voltar ele aqui, já faz tempo que a gente está medindo, né? Aqui com vocês. Então, o LED amarelo está aqui, o esquema está falando que tem que chegar negativo no terminal cátodo dele. Vamos lá? Negativo de referência aqui. Trilha vem. Tem que chegar aqui, ó. Olha lá. Quantas vezes o LED não acende na placa? Né, professor, o LED não está acendendo, o LED não está funcionando. E está faltando negativo nele, não é verdade? Olha lá. Perfeito? Então, continuidade do LED. Ok. Perfeito. Vamos lá. Mais um check com sucesso. Só faltou o negativo do nosso CI 4069 no pino número 7 dele, ó. Que aqui está, tá bom? Vamos lá, então? Vamos lá. Cadê o circuito integrado 4069? Vamos lá. Circuito integrado 4069. Chanfro indica o lado de cima do CI. Pino 1 à esquerda. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Virou de baixo para cima. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, pino 1 ao 7, o 7, então, está falando no esquema que é o nosso terminal negativo. Confirmando, 7 negativo. Então, tem que ter continuidade do negativo até o pino 7 do nosso CI, tá bom? Vamos lá? Vou medir aqui em cima mesmo. Ó, negativo de origem está aqui, ó. Nosso querido anodo do D5 e D6, ó. Chegar aqui no pino 7, ó. Olha lá, que bacana. Perfeito, galera. Então, negativo chegando com sucesso. Ctrl V aqui. Check. Maravilha. Então, automaticamente, pessoal, neste momento, o que é importante você saber? Que todos os negativos estão sendo conectados em todos os pontos da placa eletrônica. E uma vez que você sabe onde está o negativo, você pode usar qualquer um deles para fazer o mapeamento das tensões da placa. Por exemplo, quais tensões que eu espero aqui, ó? Vou te dar um exemplo, tá? Então, se a gente alimentar a placa, para fazer um teste a quente aqui, ó. Se eu alimentar com 12 volts aqui na entrada, ó, 12 volts aqui no alternado, na ponte retificadora, aliás, se a gente alimentar com a fonte CC em 12 volts aqui, simulando a entrada, o nível de potencial do transformador aqui, fazer um teste básico, tá? Entrou 12 aqui no teste a quente, na saída da ponte retificadora vai perder 1,4, que é a queda de 2 diodos. Então já vai sair 10,6 no máximo aqui. Então, se eu fixar a ponta preta em qualquer negativo, e medir a saída de tensão na saída da ponte, eu tenho que ter quanto de tensão, gente? Nessa simulação que eu vou fazer aqui com vocês, mais ou menos 10,6 volts, tá? Nessa simulação. Entrou esses 10,6 aqui no nosso regulador LM317, que é o regulador de tensão ajustável. Qual que é a tensão que vai ter aqui na saída, gente? Desses 10,6 volts que vai estar entrando nele, então aqui a expectativa, teoria, né, pessoal? Teoria e prática, né? Tá? A expectativa é que entre em 10,6 volts aqui também.
Vai sair 10.6 volts aqui na saída dele? Nunca, tá? Por quê? Porque entre o pino VI e VOUT, você vai ter uma queda de tensão, que é a perda, o dropout voltage do nosso regulador. Então, quanto de tensão que eu espero aqui na saída? Vai ter uma perda de cerca de 1 volt, 1 volt e meio, tá? Então, eu espero aqui que vai ter, no máximo, se perder, por exemplo, 1 volt e meio de dropout, tirar 1 volt e meio vai dar quanto? Uns 9 volts, né, pessoal? No máximo, 9 volts de tensão. Hein? E esses 9 volts, então, vão ser direcionados ao pino 1, que é o pino onde a gente vai receber a tensão de saída ajustável, tá? Isso aqui, considerando que o nosso potenciômetro está no máximo, ou seja, ele liberou, mandando a sua resistência máxima para o regulador de tensão, a tensão máxima de saída. Variando a resistência do nosso potenciômetro, a gente varia o que está acontecendo aqui no pino de ajuste, e essa variação vai regular a tensão de no mínimo 1.25 a no máximo 25, 30 volts, aí vai depender da tensão que está entrando na nossa fonte. Como está entrando no máximo 10.6 e tem o dropout, a queda de tensão no regulador, ele vai regular de 1.25 a cerca de 9 volts lá na saída. Então é isso que a gente espera no nosso mapeamento de teste a quente de tensão. Beleza? Então o que a gente vai fazer, pessoal? Nesse momento, a gente vai escolher aqui na placa, a gente vai escolher um ponto onde a gente vai falar assim, ó, aqui vai ser o meu negativo de referência para ir medindo as tensões, tá? Para medir tensão por cima, aonde que fica mais fácil achar um negativo de referência, pessoal? No conector, né, pô? Conector aqui, ó. Então, o negativo aqui no nosso conector de saída, então eu posso pegar, colocar o meu multímetro na escala de tensão aqui, 20 volts, né? Não vai passar disso, ó. Pego o meu negativo, coloco aqui no conector de saída, aqui, ó. Ó. E aí, vou medindo nos outros pontos da placa a tensão. Fica muito mais fácil, né? Perfeito? Se eu for medir do outro lado, aí eu acho que uma ilha de solda pode ser, por exemplo, aqui a ilha do potenciômetro, ó. O negativo do potenciômetro, pode ser o negativo dos capacitores, ó. Tem o negativo dos capacitores aqui. E vamos mapeando as tensões da placa, tá? Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui nesse momento? Vou pegar, vou cortar aqui para vocês, ó. Vamos ligar no estável. Estamos usando aqui a fonte. Beleza? Essa fonte aqui, ó, está usando o canal número 2. E eu vou pegar aqui e vou colocar os meus 12 volts, ó. E a gente já vai fazer um teste a quente bacana aqui com vocês, ó, 12 volts. Corrente de teste, pessoal, como a fonte vai estar sem carga, nós vamos trabalhar com 0.1 ampere mesmo, né? Já está ótimo, 0.1 ampere. Fechou? Beleza? E vou ligar aqui para vocês, ó. Liguei a fonte, 12 volts, está com consumo de 20 mili, né? Ó, você já vai ver que vai começar a ligar os LEDs aqui, ó. Então já ligaram os LEDs, né? Olha aí que beleza. Já começou a piscar aqui o nosso LED amarelo do oscilador, o LED azul constantemente aceso, né? Varia de acordo com a tensão. Mais tensão na saída, ele acende mais. Menos tensão na saída, ele acende menos, tá? O LED vermelho e o verde acendem de acordo com o que a gente mandar aqui, níveis lógicos no borne de saída. A gente vai falar sobre isso aqui numa outra aula de teste a quente aqui para vocês, tá bom? Beleza, meus queridos? Então, o que a gente vai fazer agora? Ó, a escala de tensão do multímetro já está aqui, ponta preta. Como eu falei para vocês, para a gente fazer a medição no top layer, no top copper, na parte de cima da nossa placa, eu vou fixar a ponta preta aqui, ó, que é o mais fácil, né? Que dá para medir. Ah, professor, mas dá para fixar aqui no anodo dos diodos aqui também? É claro que dá, aqui é o negativo de origem, ó. Tá excelente também, tá? Pode medir aqui também, ó. Olha lá. Tá bom? Então, eu vou medir aqui a tensão de entrada alternada, ó. Cadê aqui, ó? Deixa eu achar aqui, ó. Vamos medir a tensão de entrada alternada, os nossos queridos 12 volts. Vamos lá? Deixa eu achar a entrada de tensão alternada aqui para vocês, ó.
Vamos lá. O alternado, que são os 12 volts, efetivamente, eles estão entrando no anodo do D3 ou anodo do D4. Anodo do D3 ou anodo do D4. Na verdade, né, pessoal? Para a gente medir os 12 volts eu tenho que medir aqui, né? Ó. Então, a DDP, os 12 volts, está entrando entre alternado 1 e alternado 2. Então, os 12 volts estão sendo aplicados aqui, ó. Então, eu tenho que colocar uma ponta de medição no anodo do D3 e a outra no anodo do D4 para medir os 12 volts aqui para vocês, tá? Que até aqui a gente está simulando o sinal alternado, energização alternada, né? Então, aqui ainda não tem o negativo de referência, que é na saída da ponte aqui embaixo, tá? Então, vamos medir entre alternado 1 e alternado 2, entre o anodo do diodo 3 e o anodo do diodo 4, os nossos 12 volts. Vamos lá? Ó. Então, vamos lá. Ó. Anodo do diodo 3 e anodo do diodo 4 estão aqui, ó. Vou fazer a medição aqui para vocês. Ó. Olha lá. 12 volts. Deu negativo por quê? Porque simplesmente eu inverti a polaridade aqui das nossas pontas de prova, tá? Vou colocar aqui as pontas de prova com essa polaridade aqui, ó. Positivo nesse anodo do D3, negativo aqui no anodo do D4. Olha lá, 12 volts. Perfeito? Negativo de referência no anodo do D5 ou D6, positivo lá na saída do D4 do D3, ó. Já deu 10,5. Que é o que a gente suspeitava, tá? Beleza? Então, se você medir aqui, ó, catodo do D3 e catodo do D4, a gente já tem a tensão de saída positiva retificada, e aí vai ter a queda de 1,4 volts, que é a queda que a ponte retificadora, é o pedágio que a ponte retificadora consome, né? Não tem jeito, tá bom? Que dá entrada para ela converter de alternado para contínuo, né? Quando você coloca um transformador aqui para ela funcionar, 2 diodos conduzem por vez, então entrou 12. Se a gente medir aqui do negativo de referência, anodo do D5 D6 ao catodo do D3 D4, tem que dar os 10,6 volts. E é essa tensão que eu vou remedir aqui, medir novamente para vocês entenderem, tá? Então, negativo aqui, positivo aqui, ó. Quanto deu? 10,5. 10,5 volts. Então tá dentro da expectativa, né, pessoal? Mas é importante você saber o que teria que dar para você ver se está dando certinho as medidas que você precisa, tá bom? Agora, olha só que legal. Tanto faz eu medir agora com esse negativo aqui na referência, como eu medir com o negativo lá no conector de saída. O negativo é o mesmo. Então, eu vou medir, ó, negativo aqui. E vou medir lá na saída da ponte agora, ó, olha lá. Os mesmos 10,5. Então, o que é mais fácil eu medir aqui no parafuso, aqui no conector, ou medir no diodo lá? É mais fácil medir aqui no parafuso, tá? Fica muito mais confortável, muito mais fácil, muito mais simples. E é isso que esse conhecimento que eu tô gerando no nosso treinamento aqui tá gerando para vocês. Tá bom? Beleza? Ó. Então tá aí, gente. 10,5 volts. Fechou? 10,5 volts, então tá show de bola. Esses mesmos 10,5 volts, pessoal, tem que estar chegando onde? Tem que estar chegando no C4 e no C3. Então, 10,5 tem que estar chegando no C4 e no C3. Vamos lá? Vamos fazer essa medição na prática? Será que está chegando mesmo? Vamos lá. Só que aí tem que medir por baixo, né, gente? Ó. Aqui no C3 dá para medir, porque o terminal dele está à disposição aqui, ó. Medir aqui, ó. Olha lá. 10,5. Mas nesse capacitor aqui não dá. Ó. Então, vou ter que virar aqui. Pô, professor Rodolfo, mas onde que eu acho agora um negativo? Ó, dá para usar o do potenciômetro, que tá facinho. Beleza? Ó. Então, negativo aqui fixado no potenciômetro. Agora que você aprendeu o que serve, é só fixar e já era. Vamos medir a tensão lá no C4, ó lá. Ah, que beleza. Positivo do C4, 10,5. Positivo do C3, 10,5. De forma maravilhosa, tá? Então, tensão nos capacitores 100%, a partir do conhecimento que você aprendeu aqui, ó. Onde é que está chegando essa tensão? Tem que chegar no pino número 3 do regulador de tensão.
E também tem que chegar no catodo do diodo D1, ó. Catodo do diodo D1, que é um diodo de proteção. E tensão de entrada do nosso LM317, regulador de tensão ajustável, pino número 3, tem que chegar a esses 10,5 aí. E aí, será que tá chegando? Opa, esqueci de mostrar aqui para vocês, ó, de novo, tá? Os 10,5 tem que estar entrando no pino número 3, do nosso regulador de tensão ajustável, e também no catodo do nosso D1 tem que ter essa mesma tensão. Fechou? Vamos medir isso agora na prática. Será que está chegando esses 10,5 mesmo? Vamos lá. Professor, cadê esse pino 3 aí do regulador de tensão? Olhou de frente o regulador, da esquerda para a direita, pino 1, 2 e 3. Então tem que estar chegando nesse pino aqui, ó. Então dá para pegar o negativo aqui, ó, fixo aqui, no conector de saída. Tensão de entrada do regulador é esse cara aqui, ó. Olha lá, 10,5. E no catodo do D1 também, ó. Aqui, ó. Os mesmos 10,5. Então, perfeito, gente. Tensões fluindo com sucesso. Olha a importância de você ler e interpretar o esquema e saber o que tem que ter, né? Lá na saída agora, vamos mapear a tensão de saída no pino de saída do regulador, que é o VO, pino número 2. Essa mesma tensão vai para o R1, um dos terminais do R1 tem que ter esses 9 volts aí. Esses mesmos 9 volts vão chegar ali no catodo do D2. Então, deixa eu jogar aqui, ó. Esses mesmos 9 volts vão chegar nos capacitores lá de saída, ó lá, ó. Aqui. Vai chegar aqui também. Então é essa tensão que a gente vai medir agora, hein? Tensões de saída. E depois a gente muda no potenciômetro, tá? Beleza? Vamos lá, ó. Então, negativo, vou fixar aqui na minha saída. Aqui, tá facinho. Vou agora medir a tensão lá no pino do meio do regulador, ó, ó. Então, pino 1, 2 e 3 lá no meio, ó. Quanto tá dando agora? Vamos ver? 9 volts. Se eu medir a tensão aqui também, ó. Aqui dá a tensão de saída, tá, pessoal? Aqui, ó. No dissipador de calor aqui do regulador LM317 também é o nosso querido Vout, tensão de saída, tá? Ó. Fechou? Então, medir aqui, ó. 9 volts, perfeito. Sensacional. Esses 9 volts, conforme a gente suspeitava, né, pela queda de tensão que fica no regulador, também tem que chegar no anodo do D1, ó. Esses mesmos 9 volts de potencial tem que chegar aqui também, ó. Vamos lá, vamos medir na prática? Essa tensão tem que chegar no anodo do D1. Anodo do D1. Cadê você, meu querido? Aqui, ó. 9 volts. Perfeito. Essa mesma tensão tem que estar chegando onde? Nos capacitores, né? Então, C2 e C1. Beleza? Fixo o negativo aqui. Cadê o C2? Tá aqui, ó. Vamos ver se é aqui que chega esses 9 volts. Olha lá, chegou. No C2, vamos virar a placa. Se aqui é o negativo, do C1, aqui é o positivo dele. Então, eu vou fixar aqui o negativo. E aqui tem que ser o positivo, então. Vou chegar aos 9 volts. 9 volts. Perfeito. E esses mesmos 9 volts tem que chegar, então, lá no conector de saída, no P1. E aí dá para medir em cima mesmo, né? Perfeito, meus queridos? Então, negativo aqui, positivo aqui, ó. 9 volts. Maravilha. E aí, olha aí que legal. Se você pegar o potenciômetro, né, e girar ele aqui, ó. Vamos girar o potenciômetro. Ó. Ele vai ajustar... Opa, deixa eu só mudar aqui, ó. Aí, assim. A galera consegue ver aqui, ó. Fixar aqui a ponta preta.
Aí. Então, o mínimo de tensão, cerca de 1,3, né? 1,25. E aí você vai subindo, olha lá. Ó. Girando, girando, girando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar no máximo 9. Porque fica limitado à máxima tensão que a gente está colocando na entrada do nosso circuito. Então, tensão dissipada e distribuída com sucesso. Faltou a gente medir a tensão aqui no R1, né, gente? Que eu prometi aqui para vocês e acabei não medindo ainda. Vamos lá? Ó. Ponta preta na saída aqui de tensão negativa, né? Ponta vermelha no R1. Aqui, ó. Cadê o R1? Aqui, ó. Ah lá. 9 volts. Beleza, meus queridos? Fechou, maravilha, top de linha e sensacional. Aí é muito importante, né, pessoal? Que quanto maior é a tensão que a gente coloca na entrada, então essa fonte você vai poder colocar aí cerca de até 20 volts, tá? Tá tudo bem no máximo, tá bom? Senão a gente queima o nosso LE, o nosso 4069, o nosso CI 4069, tá? Beleza? Se você colocar uma tensão muito maior e chegar aqui uma tensão muito grande aqui na alimentação 49, ele vai queimar. Inclusive, eu já devo ter mostrado uma outra aula de teste a quente, ele queimando, eu queimei ele na prática para você ver o quanto isso interfere no funcionamento do circuito, tá? Eu vou mudar aqui a nossa tensão da fonte para 16 volts, tá? No máximo aqui, ó. Vou desligar aqui. Vou alterar para 16. Vou ligar. Vamos lá, vamos fazer o mapeamento de tensão de novo na prática? 16, vamos fazer um cálculo simples aqui, ó. Perde 1,4 na ponte, 14,6. Perde 1,5 no regulador, vai chegar no máximo 13 volts aqui na saída. Então, se eu medir a tensão aqui de saída, ó. Vamos girar o potenciômetro agora. Chegar no máximo 13 volts, olha lá. Máximo 13, né? Olha lá. 12,97. Diminuindo a tensão até 1,25, 1,3. Regulando até 12,9 volts. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, isso aqui que eu ensinei para vocês no nosso curso, neste módulo importante, é muito importante, é crucial para quando você for fazer análise do esquema eletrônico, saber onde estão os negativos da placa, para você poder achar qualquer negativo da placa, qualquer negativo, fixar a ponta preta para você ir medindo tensão para ver se o restante do sistema está sendo energizado com sucesso. Por exemplo, agora você descobriu, através do nosso curso, que, por exemplo, tem negativo aqui, ó. Posso fixar a ponta preta aqui? Esse aqui é o negativo, ó. Um dos capacitores aqui. Seguindo a trilha, você vai obter essa informação, né? Posso fixar aqui a ponta preta. E eu posso medir aqui, ó. Quanto é que está saindo aqui na ponte retificadora, ó. Vamos medir aqui a tensão. E aí, quantos volts que está saindo aqui? Vamos lá, fixar a ponta preta aqui. E aí, quantos volts está... aqui, né? Aqui, ó. Está sendo 14,5, legal. Esse 14,5 sai da ponte. Então, dos 16 de entrada, ó, sai da ponte. Chega no primeiro capacitor. Vai para outro capacitor. Entra na entrada do regulador. Entrou no regulador. Vai ter tensão que vai sair do regulador. Saiu do regulador, vai chegar nos diodos. Vai chegar no capacitor de saída número 1. Vai chegar no capacitor de saída número 2. Vai chegar na alimentação do nosso integrado lá, ó, pino 16. Ó. Então, uma coisa que faltou falar aqui rapidinho, né? Olha lá. Que o nosso querido o nosso CI, né, o 4069, que depois eu tenho uma aula só sobre ele aqui, a leitura e interpretação do esquema dele, tá? Que é esse bloco de baixo que está faltando aqui para vocês.
O nosso querido CI 4069, ele tem o pino de alimentação positiva, pino número 14. Então tem que chegar a tensão de alimentação. Essa tensão está ligada no Vout. E o Vout está ligado aqui na saída do regulador. Então se aqui tiver 13 volts, quanto que vai chegar no pino 14 do nosso CI? Para alimentar ele, para ele fazer todo o controle do oscilador, né, tudo que você está falando aí, tudo isso que a gente está mostrando aqui. Vai ter que chegar aos mesmos 13 volts lá no pino 14, tá? Então, vamos fixar a ponta preta aqui em qualquer lugar, por exemplo, aqui. Medir lá no pino 14. Ah, lá, chegou aos 13 volts. Então, está sendo alimentado com sucesso. Até essa tensão chegar lá no borne de saída. Então, isso aqui vira o jogo na hora de você fazer o seu teste a quente de placas eletrônicas, mapear qual que é o bloco da placa que tem tensão, qual que é o bloco que não tem tensão. Afinal de contas, a maioria dos defeitos nas placas eletrônicas está no bloco de alimentação. Se faltar alimentação em qualquer conversor DC-DC, em qualquer bloco da placa, o bloco simplesmente não funciona. E se você tem tensão numa entrada, não tem tensão na saída, e você, putz, está suspeitando, nossa, tem um déficit, tem um problema de funcionamento aqui, o problema pode ser que tenha alguma coisa em aberto, pode ser que tenha alguma coisa em curto, pode ser que o componente regulador esteja queimado, e aí a gente vai daqui para frente, mas aí, para a gente focar nisso, é um outro curso, é uma outra formação, que é a formação faixa preta eletrônica fácil. Esse curso aqui é de leitura e interpretação de esquema eletrônico, a gente faz um teste a quente também para provar de forma maravilhosa daquilo que você vai aprendendo, crescendo e mostrar que é verdade, e também ensina como você executar de forma maravilhosa, fechou? Tamo junto, vamos que vamos. Vamos para cima. É ou não é, Rony Games? Rony Gomes, como é que você tá, meu querido? Vamos que vamos, vamos para cima. Curtiram a live, galera? Já deixa a hashtag live top. Já deixa a hashtag live top. Quero só ver quem curtiu bastante essa live maravilhosa, tá? Já deixa a hashtag LiveTop aqui no campo de comentários para eu saber quem aprendeu, quem evoluiu, quem cresceu. Vamos para cima. Conteúdo elementar e crucial para você fazer qualquer teste avançado em placa eletrônica, tá, pessoal? Top, né, meu querido? Boa, Cássio, live top, live top. Boa, Washington, live top. É isso aí, galera. E é claro que, se você achou essa live top, essa live faz parte do nosso curso de leitura e interpretação de esquemas eletrônicos de placas, tá? Beleza? Esse é o curso número 1 de leitura e interpretação de esquema que a gente vai lançar para vocês. E depois o curso 2 vai ser fonte chaveada, né? Leitura e interpretação de fonte chaveada, placa principal, etc. E se você quer aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta, pessoal, convite ultra mega especial para vocês. Convite ultra mega especial para vocês. Não deixe para amanhã o sonho de ser faixa preta que você pode realizar e conquistar agora. Não esqueça que a Black Eletrônica Fácil, está acontecendo. E você pode ganhar mais de R$1.000 de desconto para fazer a formação completa faixa preta Eletrônica Fácil. Na nossa formação completa faixa preta, você vai ter direito a quais cursos, gente? Curso de Eletrônica Fácil, que é o treinamento que você aprende eletrônica do zero, rumo aos primeiros reparos de placa de forma geral. Curso de Eletrônica Digital e Programação de Arduino, onde vai abrir a sua mente sobre como funcionam os circuitos integrados das placas, para que você possa pegar os circuitos integrados das placas e entender como eles funcionam. E também programar o Arduino para fazer os seus projetos, ou ver se os projetos que você desejar também. Defeitos complexos existem em eletrônica digital, isso aí tá para abrir a mente de você de forma maravilhosa, tá? Curso de soldagem e dessoldagem eletrônica, onde você, com esse curso, você vai tirar da sua mente aquele grande problema de você achar um defeito na placa, de você precisar trocar algum componente na placa
e na hora de soldar, você rompe trilha da placa, rompe pilha de solda e gera um problema maior do que já estava, gera um defeito maior na placa do seu cliente do que já estava, o que é terrível, tá? Beleza? Então leva mais curso também. Curso de remoção e restauração de resina em placas. Curso de como encontrar o seu primeiro defeito, arrumar sua primeira placa em 10 dias. Novo curso, lançamento que você leva nesse combo faixa preta também. Mais uma porrada de bônus, todos com acesso vitalício, 1 ano de suporte a dúvidas, certificado válido em todo o território nacional, de 1.800 por apenas 12 parcelinhas de 79. É uma pizza por mês que você investe no seu conhecimento para ser faixa preta e buscando a faixa preta com o nosso combo faixa preta, você pode comprar 1 milhão de pizza depois com os reparos e com os resultados que você vai obter da nossa formação maravilhosa. Fechou? Professor, quero fazer formação no ano que vem. Se você quer fazer no ano que vem, aproveita. Faz agora, se inscreve agora, porque eles têm acesso vitalício. E aí depois você assiste no ano que vem. Só que ano que vem vai estar mais de 1.800. Então economiza mais de R$1.000 de desconto, mais de 55% de desconto agora e faz a formação no ano que vem. Na tranquilidade, porque o curso é 100% online e formação com acesso vitalício para vocês, tá bom? Todo combo faixa preta por R$12,79 ou R$7,97 à vista. E se você quiser também comprar os cursos separados, só o de eletrônica fácil, só de digital, só de solda, só o de resina, só o de fazer o primeiro reparo também, você consegue separado no nosso site. É o Né Newton, como sempre, excelência explicações. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Vamos que vamos. Vamos para cima. Rumo à faixa preta, eu estou deixando os links aqui para vocês. Link está aqui no comentário fixado. Tá no chat ao vivo, tá na descrição do vídeo, tá em todos os lugares possíveis para que você possa, então, seguir o que o professor Rodolfo fala, que sonhos determinam o que você quer, mas são as suas ações que determinam onde você vai chegar e o que você vai conquistar. Beleza? E é claro, meus queridos, que se você também não é membro Eletrônica Fácil, sendo membro Eletrônica Fácil, você vai ter acesso a este material que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui o YouTube. Então, se você quer ter acesso ao esquema eletrônico, professor, eu quero ter acesso ao esquema eletrônico que você usou na live, como é que eu faço? Para quem for membro Eletrônica Fácil, então se você for membro faixa branca, primeiro, você, sendo membro, você apoia o nosso trabalho, apoia o nosso canal, ajuda ele a crescer cada vez mais para te ensinar da melhor forma possível. E você leva, então, essa formação maravilhosa, você leva esse esquema eletrônico maravilhoso aqui, ó, clicando em Seja Membro. Os membros, sendo fã Eletrônica Fácil, você já apoia o nosso trabalho de forma maravilhosa. Clicando aqui em membro faixa branca ou faixa azul, você vira membro faixa branca ou faixa azul, você escolhe, apoia o nosso trabalho e vai ter as aulas exclusivas, onde eu vou deixar os materiais deste curso para você também. Pode baixar o esquema eletrônico e outros materiais de forma maravilhosa. Fechou? Seja muito bem-vindo, membros da Eletrônica Fácil. Um forte abraço. Espero que vocês tenham curtido demais esse curso. Top de linha sobre leitura e interpretação do esquema eletrônico. Vamos que vamos. Vamos para onde, gente? Vamos para cima, pois juntos somos mais fortes. E eu vejo vocês onde? Vejo vocês na plataforma do nosso curso de Eletrônica Fácil. Para transformar você no famoso faixa preta da eletrônica, partindo do absoluto zero. Então, se você já gostou desse conteúdo, imagine que na nossa plataforma, né? Vou mostrar aqui a plataforma para vocês. Olha lá. Só no curso de Eletrônica Fácil, olha quanto conteúdo massa, ó. Olha que show de bola. Tudo para você buscar faixa preta com 3 métodos de manutenção e 2 demais, Sparta, Kelvin 4 pontos, para você fazer manutenção nas diversas placas eletrônicas partindo do zero. É só clicar no link da descrição do vídeo, comentário fixado. Te vejo lá. Vamos que vamos. Vamos para cima. Descontão Black ativado. Te vejo lá.